Hoje nós vamos estar fazendo a leitura da Palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 25 ao 31, para a glória de Deus. Vamos, aleluia, então fazer o acompanhamento da leitura da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra de Deus: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar nesta noite, para trazer para a sua igreja e para o seu povo, é acerca de coisas fracas. E hoje nós iremos, aleluia, falar acerca de coisas fracas, acerca de fraquezas, de acordo com a direção que Deus colocar no nosso coração, para o entendimento da igreja e para o aperfeiçoamento da obra do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos, aleluia, que no livro de Gênesis, capítulo de número 2 e versículo de número 7, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia, ela traz o entendimento de que Deus, ele formou o homem do pó da terra. A Bíblia vai dizer que Deus, ele forma o homem do pó da terra, e ele faz o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, e terminando, aleluia, de formar com as suas próprias mãos um boneco de barro, um boneco de pó, de terra, ele sopra o seu fôlego de vida sobre as nossas narinas. Portanto, quando nós falamos de barro, nós falamos de algo fraco. Quando nós falamos de barro, nós falamos de fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você nada mais somos do que vasos de barro na mão do oleiro. E Deus, ele é o oleiro, ele é quem molda as nossas vidas. É Ele quem direciona as nossas vidas, o nosso caminho em suas mãos, conforme a sua vontade, porque, aleluia, o barro, ele não escolhe a forma do vaso, mas quem escolhe da forma ao vaso é o oleiro, e o oleiro é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não quero me aprofundar muito, aleluia, acerca da formação do homem, do início da criação, mas nós iremos falar acerca de coisas fracas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que são encontradas 12 elementos químicos semelhantes no homem e no barro. Louvado seja o nome do Senhor. O que traz o entendimento de que o homem verdadeiramente é formado do barro, é formado do pó da terra. Aleluia, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é o ciclo da coisa. Sabe por quê? Porque um ciclo, ele sempre termina aonde ele começa. O ponto final de um ciclo é aonde ele se inicia. Louvado seja Deus. E o homem, ele surge do pó, e ao pó ele voltará após concluir o seu ciclo de vida sobre a terra. E o homem, como um homem, ele volta ao pó, mas o fôlego de vida que Deus colocou em mim, que Deus colocou em você, ele vai requerer. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não há motivo, aleluia, para
nós se gloriar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes há pessoas que se gloriam muito, que por ter um grau de intelecto melhor que o seu, ou por ter um grau de conhecimento acerca de algo melhor do que o teu, ele te julga indigno de trazer ensinamento para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio da revelação desta palavra, eu quero trazer de exemplo o português. Muitas e muitas vezes, porque você tem uma espiritualidade um pouco mais afiada, louvado seja o nome do Senhor, você julga aquele que não tem. Ou muitas e muitas vezes, por você ter uma espiritualidade, louvado seja o nome do Senhor, fraca, e não entender, aleluia, as coisas de Deus, porque você tem talvez um conhecimento em português melhor do que o teu irmão, você passa a julgar o português do seu irmão, louvado seja o nome do Senhor, e começa a julgá-lo como indigno de ser ministro da palavra de Deus, o que é pura ignorância. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque, como foi lido nesta noite, o nosso Deus, Ele é o Deus que escolhe, aleluia, os tolos para confundir os sábios. O nosso Deus é o Deus que escolhe os fracos para confundir os fortes. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar, aleluia, aquelas que são. Louvado seja o nome do Senhor. E é certo, meus irmãos, que muitas e muitas vezes nós somos julgados por aquilo que temos ou que somos. Uma certa feita, conversando com um tio meu chamado João, apelido de João Miolo, eu questionando acerca de uma certa feita que me mandaram descer de um automóvel, talvez por causa da minha condição financeira, talvez porque eu não tinha nada, e eu conversando com ele, me abrindo com ele, ele falou: meu filho, a vida é o seguinte, quem tem um cachorro vale um cachorro, quem tem um cachorro e um porco vale um cachorro e um porco, e quem não tem nada não vale nada. Uma palavra muito dura, mas uma palavra sábia, porque perante o homem carnal nada há de diferente neste ensinamento. Mas o homem, quando ele é espiritual, ele tem que entender de maneira diferente. Para o homem espiritual, esta frase ela não pode ser validada. Muito pelo contrário, esta frase ela tem que ser anulada das nossas vidas. Não cabe a mim, não cabe a você julgar ninguém pelo seu português, julgar ninguém, aleluia, pela sua condição financeira. Não cabe a mim, não cabe a você julgar ninguém pelo terno que veste, pela roupa que veste, pelo calçado que calça, ou pelo poder aquisitivo que ele tem. Mas o que cabe a mim e a você, aleluia, é se colocar na condição de servo, termos a humildade, aleluia, de entender que nós precisamos, aleluia, sentar para aprender, até mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com os mais simples, porque o nosso Deus é quem traz, aleluia, a formação ao vaso, e é Ele quem dá direção ao vaso. E falando acerca do português, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho uma dificuldade muito grande em relação a português, tanto na fala quanto na escrita, porque eu venho de um contexto, aleluia, posso dizer atrasado em relação ao nosso cotidiano. Como eu já disse em outra oportunidade, eu sou o filho menos importante de uma das famílias menos importantes, de um dos municípios menos importantes, de um dos estados menos importantes, de um país que nem idioma tem, que tem mais de 500 anos e vive com um idioma que não é dele, é saber o português. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não cabe a mim nem a você querer julgar, aleluia, as outras pessoas apenas pelo seu linguajar, pelo seu falar. Eu muitas e muitas vezes falo errado e escrevo errado, sim. Não me alegro com isso, mas também não me envergonho. Isso não é uma pedra de tropeço para me impedir de servir a Deus. Não é uma pedra de tropeço para que eu me sente no banco de uma igreja e seja apenas ouvinte da palavra. Porque, aleluia, a minha espiritualidade não tem nada a ver, aleluia, com o meu conhecimento em português.
Muitas e muitas vezes nós sabemos que a professora de português, ela não é obrigada a conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O dentista, ele tem que entender de coisas que está relacionada ao dente. Assim como, louvado seja o nome do Senhor, o pastor, ele tem que entender das coisas que está relacionada à palavra de Deus. A professora de português não entende na Bíblia de Gênesis Apocalipse, e o pastor não é obrigado a conhecer o português de A a Z, acerca de tudo, conjugação de verbo, acento, ponto e vírgula. Isso não tem nada a ver, isso não é, aleluia, a vontade de Deus que vivamos desta maneira, que nos julguemos desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante, aleluia, saber que a melhor professora de português, o melhor professor de português precisa às vezes sentar para ouvir um nativo falar, para ouvir o bruto, para ouvir, aleluia, o homem do português mal escrito, mal dizido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas e muitas vezes o homem do campo, aquele que é desprezíveis, aquele que é julgado como vil, tem mais espiritualidade. Uns têm conhecimentos demais, têm letra, outros têm espiritualidade. A professora de português não tem a mesma quantidade de jejum e oração que o pastor tem. A professora de português não tem a mesma comunhão, talvez, que o pastor tenha. Louvado seja o nome do Senhor, e pode até ter um pouco mais. Cada caso é um caso, não podemos generalizar, mas eu estou usando, aleluia, nesse contexto, aleluia, esse exemplo para que nós venhamos aprender, aleluia, que não cabe a nós julgar as pessoas pela sua fala, julgar as pessoas pela sua escrita. Eu muitas e muitas vezes escrevo, aleluia, os títulos dos meus vídeos, todos errados, ou a maioria deles errados. Às vezes eu escrevo cego com S de sapo, às vezes eu escrevo cego com C de casa, e só para chatear, qualquer dia eu vou escrever com X, para que o nome do Senhor seja glorificado. A minha esposa é melhor de português do que eu, e ela está sempre me corrigindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer que eu sou nativo, eu vim de um contexto atrasado. Louvado seja o nome do Senhor, no qual eu repeti 3 anos a 4ª série, porque não tinha a possibilidade de dar continuidade aos estudos, porque onde eu morava não havia 5ª, não havia 6ª, não havia 7ª, e eu fiquei ali repetindo a 4ª série. Louvado seja o nome do Senhor, apenas para cumprir tabela, sem matrícula, e para comer a merenda, porque às vezes faltava comida na nossa casa, comida de qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu aprendi é que não é a minha dificuldade, aleluia, não é o ter uma cachorra e valer uma cachorra. Não se trata de ter um porco e uma cachorra, valer um porco e uma cachorra, não ter nada e não valer nada. Se trata de ter o Espírito Santo de Deus, se trata de ter a sabedoria que vem do alto e não a sabedoria terrena, ter o discernimento que vem do alto e não terreno. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é Deus quem faz em mim a diferença, é Deus quem fará em você a diferença. Não tenha medo, aleluia, dos seus erros gramaticais, dos seus erros verbais, não tenha medo. Apenas confia no Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós somos escolhidos de Deus, Deus ele coloca doutores para nos ouvir. Quando nós somos escolhidos de Deus, Deus ele coloca engenheiros, advogados, juízes para nos ouvir. Aleluia, por causa da unção que está na nossa vida. É Ele quem faz a diferença, é Ele quem fará em ti a diferença. E eu quero dizer que no contexto que nós vivemos, nesse contexto atual, quantos e quantos engenheiros e doutores não pararia para ouvir um homem simples chamado Pedro, um simples pecador, um homem que não tinha faculdade, um homem que não tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um domínio, aleluia, do seu idioma, mas um homem que era cheio do Espírito Santo. Yes. Um homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ignorante para muitos, mas para Jesus era um escolhido, filho. Sabe por quê? Porque Deus ele não vê como o homem vê. Deixa eu te dizer uma coisa: muitos homens carnais, pobres, miseráveis e pecadores não parariam para ouvir Pedro.
pobres, miseráveis e pecadores, aleluia, talvez não parem para me ouvir, mas aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tiver de ser alcançado pela minha vida, independente de ser juiz, doutor, médico, advogado, professor de português, aleluia, professora de inglês, não importa, louvado seja o nome do Senhor, vai ouvir. Sabe por quê? Deus vai falar com ele, vai falar com ela, louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus que eu sigo, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor, e é cada um no seu quadrado. Nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus, aleluia, não pode haver em nós esse julgamento, porque Deus, Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Muitos, aleluia, cristãos nos dias de hoje não parariam para ouvir aos 12 apóstolos de Cristo, homens simples, homens camponeses, homens que não tinham faculdade, não tinham muito conhecimento acerca de tudo, louvado seja Deus, mas que tinha o Espírito Santo em sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode até escrever cego com S, cego com Z, cego com X, o que você não pode perder é a sua salvação, o que você não pode perder é a sua comunhão, o que você não pode perder é o temor a Deus, o que você não pode perder, aleluia, é a vontade de evangelizar, é a vontade, aleluia, de proclamar o Evangelho do Senhor, o que você não pode, aleluia, perder, aleluia, é o desejo de servir a Deus, de se conectar com Deus e de ser usado por Ele. O problema é que tem gente que se acha demais. No meio de nós crentes não devia haver essas coisas, mas tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Tem gente que não entende que foi feito de barro, não entende que é simples, que é pó, pensa que foi feito de ouro, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todos nós somos feitos da mesma matéria, todos nós somos feitos do pó da terra, todos nós temos, aleluia, o fôlego de Deus sobre as nossas vidas, e não deve haver em nós e no meio de nós esse tipo de julgamento. Tem pessoas, aleluia, que por ter uma condição melhor do que a sua, passa por você, vira a cara, finge que não conhece. Tem gente, aleluia, que talvez por não ter uma condição igual à tua, também baixa a cabeça, olha para o outro lado, finge que não te conhece, aleluia. Sabe por quê? Porque já foi humilhado como eu fui, já foi descartado como eu fui, mas enquanto há alguns que descartam, há outros que acreditam, há outros que investem em nós, e assim, enquanto há homens carnais que não entendem o operar do Espírito, há homens espirituais que entendem o operar de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que pensa que é feito de ouro, mas o nosso Deus, Ele é tão perfeito. Você já imaginou se os negros fossem feitos de carvão? Já imaginou se os albinos fossem feitos de ouro e os brancos fossem feitos de prata? Louvado seja o nome do Senhor. Se sendo nós da mesma matéria, ainda há em nós espíritos mundanos que julga a pessoa pelo que tem, pela fala, pelo que ela é. Imagina se fôssemos nós feitos de materiais diferentes. Imagina se a nossa matéria-prima fosse diferente. Se ainda há tanto racismo, ainda há tanta diferença. Quando eu falo, aleluia, preconceitos, louvado seja o nome do Senhor, porque nem todos estão no mesmo momento. Meu pai e minha mãe semi-analfabeta, meu pai analfabeto, não sabia nem assinar o nome. Para tirar um documento ele tinha que melar o dedo.
Louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe mal sabe escrever o nome. Nós estamos em contextos diferentes, em tempos diferentes. Não cabe a mim, a você julgar a espiritualidade de alguém por causa dos erros de português. Não cabe a mim, não cabe a você julgar a espiritualidade, a comunhão de alguém, a vida, aleluia, de comunhão de alguém com Deus, aleluia, por causa dos seus erros de português. E se você assim o age, é porque você é um miserável, é porque você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa se converter. Tem gente que se acha demais, e tem gente também que se acha de menos, porque foram humilhados, porque foram rejeitados como eu fui. Mas deixa eu te dizer uma coisa: perante Deus nós somos todos iguais. Perante o homem espiritual, ele para ouvir o simples. Ele para ouvir o importante. E nessa mensagem, aleluia, eu quero aqui, louvado seja o nome do Senhor, contar algumas experiências que eu tive com Deus. Eu novo convertido na caminhada, ali cortando cabelo, tinha abrido um salão de cabeleireiro, e Deus levou um homem lá em casa, e ele com a roupa velha, um sapato mais velho ainda, um cabelo mal cortado. Ele começou a profetizar sobre a minha vida, prosperidade e mudança. Eu olhei de rabo de olho para aquele profeta. Eu falei: com a roupa dessa, com o sapato desse, profetizando prosperidade, eu era um miserável. Eu era cabeleireiro. Não era miserável por ser cabeleireiro. Tem muito cabeleireiro milionário. Eu estou dizendo que eu era miserável na fé. Eu julguei o profeta pela sua roupa. Já pedi perdão diante de Deus, e peço ainda, e peço em público, porque eu não tinha sabedoria, não tinha espiritualidade, e julguei mal aquele profeta. E de lá para cá, Deus me fez fechar aquele salão de cabeleireiro. Deus tem me feito prosperar. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, e as profecias que Ele fez em minha vida estão se cumprindo. Muitas e muitas vezes o cara com um terno de 1 milhão, um terno bonito, um sapato bonito, brilhoso, profetiza e nada acontece. Aí Deus usa um sapatinho furado, filho. Deus usa um português maldecido, portuguesinho ruim, aparência ruim, um terninho barato. Porque Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda nesta palavra cabe muito bem mais outro testemunho. Uma vez, aleluia, na igreja que eu congregava, eu não quero dar nome de ministério, porque a minha intenção não é denigrir a imagem de igreja nenhuma, de ministério nenhum, porque Deus, Ele tem honra em todos eles. Tem vaso de honra em todos e tem vaso de desonra em todos. Chamaram o povo para orar lá na frente, e junto com aquele povo eu também fui. No meio daquele povo havia um que tinha uma condição financeira um pouquinho melhor. Quando eu digo um pouquinho melhor, era 100 vezes melhor que a minha naquela ocasião, ou talvez até mais. E eu vi ali 5, 6 obreiros, cooperadores orando naquele homem. E aqueles que não tinham nada, não tinha ninguém orando por eles. Eles demoraram orando naquele homem. E Deus falando no meu coração: isso é carne, filho. Isso não é espiritual. Eu saí da igreja decepcionado, porque eu não tinha sabedoria, eu era miserável. Saí da igreja decepcionado. A caminho de casa eu disse: nunca mais eu piso meu pé numa igreja. Porque no mundo eu fui desprezado, eu fui humilhado.
humilhado, eu fui chutado para fora a vida inteira. Porque eu não tinha nada. Aqui na igreja eu também não estou valendo nada. Eu vou embora para casa e não venho mais na igreja. Nunca mais eu vou na igreja. E eu fui com aquilo para cá. Quando eu cheguei na metade do caminho, Deus falou no meu coração: olhe para mim, filho. Olhe só para mim. O homem é falho. Eu, novo convertido, fui para casa. Passou um dia, aquele homem, ele aceitou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tinha uma Bíblia que minha mãe tinha me dado fazia uns 10 anos, que estava guardada. Minha mãe, uma mulher de fé, ela me deu uma Bíblia de presente no meu aniversário. E foi o melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida. Quando eu recebi, eu falei: o que eu vou fazer com essa Bíblia? Eu guardei. Falei: o mínimo que eu posso fazer é guardar. A cabeça estava no mundo, vivendo nas baladas, nas prostituições, bebedices, baladas, falsas amizades, ilusões, amigos verdadeiros também por ali, sendo mesmo ainda a minoria mais tinha, não tendo nada e não valendo nada. E eu fui para a igreja. Aquele homem aceitou Jesus. E Deus falou ao meu coração: pega a tua Bíblia e dá para ele. E eu, miserável, eu falei: Deus, essa Bíblia foi minha mãe que me deu. Eu não vou dar a minha Bíblia. Deus, pega a tua Bíblia e dá para ele. Eu falei: Deus, ele tem condições mais do que eu para comprar outra Bíblia amanhã mesmo, se ele quiser. E Deus falou no meu coração: pega a tua Bíblia, dá para ele. Eu falei: se fosse um pobre, eu ia dar, porque essa Bíblia foi minha mãe que me deu. Mas ele, se eu não vou dar, ele é rico. Eu, novo convertido, miserável, fui para casa sem entender nada. Depois de muito tempo, Deus falou ao meu coração: eu cometi o mesmo pecado, a mesma falha que aqueles homens cometeram. A mesma falha que aqueles homens cometeram ao orar por ele e dar uma ênfase maior para ele, eu cometi ao não dar a minha Bíblia para ele. Porque eu julguei que ele tinha condições melhor do que a minha para comprar outra Bíblia. Já pedi perdão para Deus, Deus já me perdoou. Ele ficou com Jesus, já morreu, dorme, descansa no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu em Cristo, partiu com Cristo. Mas eu cometi o mesmo pecado. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Muitas e muitas vezes o meu pecado, o teu pecado é diferente do pecado do teu irmão. A minha falha, a tua falha é diferente da falha do teu irmão. E o nosso Deus é um Deus que tem paciência. Tem paciência com aquele que valoriza o rico. Tem paciência com aquele que valoriza o pobre. Eu, por ter sido pobre e miserável, aprendi a valorizar os pobres. Louva a Deus por isso. Mas Deus me deu sabedoria também para valorizar os ricos. Quando eu entendi que Ele é o mesmo Deus do pobre, é o mesmo Deus do rico, e Ele não faz diferença. Deus não vê como o homem vê. Você não vale uma cachorra. Você não vale uma porca e uma cachorra. Você vale muito mais que nada. Você é ouro. É metal precioso na presença de Deus. Você tem um sopro de vida. Que veio de dentro do Senhor. Seja você pobre, seja você rico, é barro. Seja você pobre ou seja você rico, louvado seja o nome do Senhor. Você tem um fôlego que saiu de Deus e que deu vida para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vede, irmãos, louvado seja o nome do Senhor.
A vocação de Deus, ela não vem dos mais sábios segundo a carne, nem dos mais poderosos. A vocação de Deus, ela não vem dos mais nobres, mas Deus, ele escolhe as coisas loucas, desprezíveis, as coisas vãs deste mundo. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Porque Ele é o Deus que opera tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que opera tudo em todos. Ele é o Deus do rico, Ele é o Deus do pobre. Nós precisamos, aleluia, ter a sabedoria de não julgar o profeta pelo seu português, bendizido ou maldizido. Nós devemos ter sabedoria do céu para não julgar o terno do profeta, a roupa do profeta, seja ela de 1 milhão, ou seja ela do brechó. Eu louvo a Deus que tudo isso aconteceu comigo, tanto a pobreza como um pouco da prosperidade que eu tenho provado. Eu louvo a Deus que fui rejeitado. Eu louvo a Deus que eu vi ricos ser valorizados e deixei de valorizar alguém porque era rico. Porque tudo isso foi uma faculdade, isso não me torna um fracassado. Os erros da vida é para aprendizado. O barro, ele não escolhe a forma do vaso, mas quem dá forma ao vaso é o oleiro. E o oleiro é o Senhor. Desde o ventre da tua mãe, Deus está forjando o teu caráter. Desde o teu nascimento, Deus está forjando o teu caráter. Desde quando você já chegou para Jesus, Ele está forjando o teu caráter. Tudo que você tem vivido, se você ignorou o português de alguém, ou se deu ouvido a alguém porque tinha um português melhor, deixa eu te dizer uma coisa, tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode haver espiritualidade no que tem um bom português, e pode haver espiritualidade naquele que tem um mau português. Pode haver profecias verdadeiras no bem vestido e no mal vestido. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa aqueles que são os vis, os desprezíveis, aqueles que ninguém dá nada, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus usa os vis e desprezíveis para aqueles que não são, para aniquilar aqueles que são. E já que você é bom, é excelentíssimo em português e tem julgado o meu português, Deus vai falar contigo por meio dessa mensagem. Você sabe o que significa aniquilar? O verbo aniquilar quer dizer reduzir a nada. Destruir completamente, exterminar. O nosso Deus é o Deus que usa os desprezíveis, aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus está te alcançando por esta palavra, Ele está te dando uma oportunidade de mudança. Assim como Ele me deu uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de aprendizado por meio desse testemunho que foi contado aqui, por meio dessas experiências que eu vivi com Deus. Deus te alcança por esta palavra, para que você não seja reduzido a nada, para que você não seja destruído completamente, para que você não seja exterminado. Deus te alcança por esta palavra. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus hoje Ele bate na porta do teu coração. Ele quer entrar na tua vida. Desce desse pedestal de se achar o maioral porque o teu português é melhor. Desce desse pedestal por se achar que a profecia só é verdadeira se o profeta estiver bem vestido. Desce desse teu pedestal de achar que para falar contigo precisa ser um doutor. Porque o nosso Deus é o Deus que Ele usa a jumenta para falar com o profeta quando o profeta está cego espiritualmente. O nosso Deus é o Deus que usa a jumenta para falar com o profeta, filho. Quando o profeta está cego e não consegue enxergar o seu anjo. O nosso Deus é o Deus que usa o homem do sapatinho furado. O nosso Deus usa o homem do terno de $1 milhão. Ele é o Deus que morreu pelo pobre, Ele morreu pelo rico. Ele morreu por aquele que tem o português afiado, pelos doutores. Ele morreu pelos camponeses brutos, ignorantes como eu, que não sabe escrever, que não sabe falar, mas sabe orar. Jesus te ama. Não se acha a última bolacha do pacote. Para de querer cumprimentar só a elite da igreja. Para de orar só pela elite da igreja. Para de abraçar só a elite da igreja. Abrace os pobres. Abrace o órfão, a viúva. Dá atenção ao órfão, a viúva. Conversa com o tiozinho do português maldizido. Aprenda com ele. Receba profecias dele. E deixe de falar só com a tiazinha do português maldizido. Comece também a conversar com a elite. Não olhe para condições, para o ter. Não olhe para o ser, para o português. Porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Ele não faz diferença de pessoa. Comece a ouvir o simples. Para que você não tenha que ouvir a jumenta. Porque não é bom ouvir a jumenta falar. O fim de Balaão foi triste. Nós podemos até ser cegos em alguns entendimentos por um pouco de tempo, mas não podemos sermos cegos para sempre. Pare de se apoiar do seu diploma de doutor. Senta para ouvir o cortador de cana. Senta para ouvir o pedreiro, o servente de pedreiro. Porque o Espírito do Senhor opera tudo em todos, como Ele quer, quando Ele quer. Porque Ele é Deus. Ele usa aqueles que não são para confundir os que são e reduzir a nada, para aniquilar
Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que não derem ouvido a Deus serão destruídos. Não é porque eu estou profetizando maldição, não. É a palavra de Deus, filho. Deus diz que Ele usa os que não são para aniquilar os que são. Aniquilar é reduzir ao nada. Há muitos que irão cair por causa da arrogância. Muitos irão cair porque não tem um abraço para o tiozinho do sapato furado. Muitos irão cair porque só tem tempo para a elite da igreja. Ixi, Deus te alcança por esta palavra. É dia de arrependimento, é dia de ter os olhos abertos, é dia de enxergar o anjo, é dia de enxergar o Espírito Santo de Deus operando por meio do terninho rasgado do teu irmão. Para de se achar o melhor, porque você nasceu em uma condição melhor, teve condição de estudar enquanto outros não tiveram. Como eu disse, eu perdi 3 anos da minha vida repetindo a 4ª série, com mais 4 anos só aí. Eu vim embora para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, Zona Leste, lugar perigoso, lugar de muita criminalidade. Eu não me senti seguro ali. E eu queria estudar, porque eu gosto de estudar, eu estudo até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me mudei para Amparo, uma cidade pequena, só para mim poder estudar, para me melhorar um pouco meu português. Mas eu não consigo te acompanhar, eu não consigo ser um doutor igual a você. Nós somos de tempos diferentes, de momentos diferentes, de contextos diferentes. Eu nasci sozinho, sem auxílio de parteira. Minha mãe me teve sozinha. Quando meu pai foi chamar a parteira, quando ela chegou, eu tinha nascido sozinha, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus fez o meu pai. Isso não me torna melhor nem pior. O meu cego conhece o cego com ser. Estou usando o cego porque há um erro mais recente. Talvez já tenha outros rodando por aí. E vai ter muito, se prepare. Às vezes eu começo a escrever, eu não sei se é com S ou com C, eu vou lá e mudo, coloco outra palavra. Aí vamos na sexta-feira. Sexta-feira escreve com S ou com C, mas vamos na quinta. Louvado seja o nome do Senhor. No meio desta palavra eu quero usar um exemplo de um cara que faz dia que eu quero colocar o seu exemplo, até fora do contexto. Cachorrão do brega. Ninguém queria ouvir aquele homem cantando. O cara contratava ele para tocar, mas ele tinha que trazer um cantor. Ele falava: não, eu sou o cantor. Chegou a hora que ele não quis mais. O povo vaiava, o povo desprezava, e ele acreditou. Ele tentava cantar português, ele errava a letra da música. O povo reclamava porque ele não cantava a música toda. Ele falou: já sei, vou cantar em inglês. Está estourado, filho. É Deus que faz a diferença, é fora de contexto. Mas para mim é um grande exemplo de homem. Venceu e vai vencer. Deus tem um plano de salvação na vida dele. Vai salvar ele e ele ainda vai cantar em inglês com Jesus. Em nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Nada pode parar o homem que tem o chamado de Deus. Usar o erro de português do servo do Senhor para tentar diminuí-lo
no mínimo é pecado e pecado grave e precisa de arrependimento. Julgar alguém pelo português ou pela roupa que veste é pecado e precisa no mínimo de arrependimento, talvez de um pedido de desculpa, quando houver a possibilidade. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está apenas nos doutores, nem apenas nos pobres. Deus está naquele que ora, naquele que busca, naquele que obedece, naquele que tem uma vida de comunhão, naqueles que são escolhidos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a loucura de Deus é melhor do que a sabedoria do homem. E a fraqueza de Deus é melhor do que a fortaleza dos homens, porque Ele é Deus. Hoje nós vivemos em um contexto, e eu não quero citar o nome de ministério. Existem muitos e muitos ministérios aí que para poder você pastorear, você tem que ter uma faculdade, tem que ter uma pós-graduação em teologia. Eu quero perguntar para esses ministérios: você ouviria Pedro, o pescador? E quer que eu te diga uma coisa? Esses ministérios estão querendo saber mais do que Pedro, porque estudar demais a letra mata, quando o Espírito Santo é deixado de lado. Há muitas igrejas que não existe mais contexto para lavradores, que não existe mais púlpito para pedreiros, para serventes de pedreiros. Mas estamos vivendo um contexto onde muitos doutores estão sendo amontoados, aleluia, em cima de um altar, e estão tomando lugar do agricultor, do pescador. Deixa eu te dizer uma coisa: essa não é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele escolhe as pessoas para aniquilar a nada aqueles que se acham, essas igrejas que acham que estão fechando a porta para os simples, que homens como eu não têm lugar para ministrar uma palavra por causa do português. Deus vai reduzir a nada se não se converter, se não se arrepender. Deus vai aniquilar, vai exterminar se não se converter, se não se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo na terra tem um propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, ele não pode se gloriar em si mesmo. E é por isso que Deus, ele opera no fraco e não no doutor. É por isso que Deus usa um pescador. É por isso que Jesus, ele colocou, aleluia, Pedro, um homem simples, um homem bruto, como cabeça de ministério, como líder da igreja. E ele é o meu líder até hoje, é teu líder até hoje, abaixo de Jesus. Porque a Bíblia diz que o que Pedro ligar na terra é ligado no céu, o que ele desligar na terra é desligado no céu. Então, aquilo que Pedro ensinou, aquilo que Pedro falou tem validade, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passa. Nosso Deus, ele não pode errar na palavra, porque se o nosso Deus errar na palavra, ele não é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estão tentando mudar tudo isso. Nós vivemos em um contexto onde tudo isso está sendo mudado. Alguns ministérios não existe mais lugar para analfabetos como eu. Não existe mais lugares para pessoas simples, do terninho furado e do sapatinho furado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: em Jesus ainda há lugar. Isso que estão fazendo é contra a vontade de Deus, e você tem que sair debaixo desse jugo. Precisa se libertar desse jugo colocado pelo homem. Sabe por quê? Porque um homem chamado Nimrod, ele saiu da vontade de Deus, queria construir uma torre. Deus disse: crescer e multiplicar, e povoar a terra. Ele construiu uma torre para quê? Para dominar o povo, para o povo não se espalhar, para mostrar a sua fama, contrariando a vontade de Deus, para o povo não se espalhar. Deus vem, confunde a língua dos homens. Vai haver confusão nesses ministérios.
vai haver confusão não feita pelo homem, mas confusão que vem do céu. Deus está descendo do céu e está confundindo esses ministérios, para que o nome dele seja glorificado, porque essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que construímos, aleluia, torres. Deus não quer que construímos muralhas, mas Deus quer que entendemos, aleluia, a sua grandeza. Deus quer que entendemos, aleluia, que Ele é Deus do rico, que Ele é Deus do pobre. Louvado seja o nome do Senhor. Tem igrejas que não tem lugar mais para pregadores como eu. Tem igreja que tem lugar que para você pregar você precisa ter uma credencial. Tem lugar que para você pregar você precisa de uma carta de indicação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo a Deus que Jesus ele nos disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. O meu papel e o teu papel é pregar, filho. Quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Existe um ide para que nós venhamos cumprir. Existe uma obra a ser feita, e essa obra é feita por mim, essa obra é feita por você. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que enquanto púlpitos estão sendo ocupados por doutores, enquanto estão tirando, aleluia, o espaço do terninho velho, do português maldizido, existe rádios, TVs e jornais. Deus preparou para mim e para você a internet. Deus preparou para mim e para você praças públicas, presídios. Todos os lugares são passíveis e carentes, aptos para a pregação da palavra do Senhor. Se você ama Deus, se você vive com Deus, tem uma vida de comunhão com Deus, nada nem ninguém pode segurar o teu ministério. Nada nem ninguém pode abafar o brilho que há em você. Você profetizou, acreditaram, amém. Não acreditou, vai acontecer, porque foi Deus quem usou. Quando você profetiza na direção de Deus, acreditou bem, não acreditou, problema de quem não acreditou, vai acontecer. Porque é Deus quem usa o profeta, e quando Deus fala, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós precisamos entender que Deus ele opera desta maneira. Sabe para quê? Para que o homem não venha gloriar-se em si mesmo. Se talvez o doutor ele estuda, ele se forma e faz um anelzão no dedo e começa a rodar conhecimento, e a oração, o jejum, e a comunhão com Deus, e a espiritualidade e a vontade de Deus, começa a gloriar-se em si mesmo, cruzar a perna e dizer: eu sou formado e tal, e traz uns nomes bonitos. Quantas horas de oração, quantos dias de jejum, quantos testemunhos você tem para contar, que experiência você tem com Deus. Deus é o nosso melhor professor. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus te alcança por essa palavra para que você tenha humildade de ouvir o camponês. Deus te alcança por essa palavra para que você tenha a humildade de ouvir o doutor. Mas ouvir o doutor que tem o Espírito Santo de Deus. Não comece a ouvir aqueles doutorados que só tem conhecimento bíblico e que não tem espiritualidade. Eu vou confessar para os irmãos nessa mensagem, nesta palavra: eu sou um tipo de cara teimoso, e a minha teimosia é uma das minhas qualidades. Eu não sou aquele cara que desiste das coisas facilmente. Eu não posso dizer que nunca desisti de nada na minha vida. Se desistir de algumas coisas eu não lembro. Eu não sou de desistir. Eu comecei a fazer teologia e parei. Estudar, eu estudei até onde deu. Estudei, terminei o estudo, fiz curso técnico, cursos profissionalizantes. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca parei num curso, metade, parar e abandonar.
eu fui fazer teologia e eu abandonei a teologia. E abandonei a teologia não porque eu não amasse a palavra de Deus, mas por entender que a teologia que estava sendo ensinada para mim estava em desconformidade com o que a palavra de Deus dizia. Estava em desconformidade com aquilo que a palavra de Deus dizia. Eu abandonei a teologia. Até hoje eu faço teologia, eu faço o estudo da palavra, mas não quero um anel no meu dedo com o ensinamento do homem. Eu quero uma coroa de glória na minha cabeça quando eu morrer, por ter aprendido com Deus, ter vivido revelações e experiências com Deus, por ter feito uma faculdade em vida com meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero, aleluia, essa letra que mata. A teologia está matando a espiritualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Teologia é estudo da palavra de Deus. Nós precisamos sim estudar a palavra de Deus, mas nós não podemos, aleluia, estudar a palavra de Deus para contrariar os ensinamentos que estão na palavra de Deus. A teologia de hoje, ela contraria muito o que está escrito na palavra de Deus. Começa a entender que a Bíblia é um livro contextual, que a Bíblia é um livro de época. E a partir do dia que eu achar que a Bíblia é um livro contextual de época, que o que foi escrito aqui não se aplica para a minha vida, a não ser a lei e a graça por meio de Cristo, eu confesso que eu estou desviado. E todo aquele que acha que a Bíblia é um livro contextual, um livro de época, e que não se aplica para os dias de hoje, que a Bíblia está desatualizada, está desviado. Precisa urgentemente voltar para o jejum, voltar para a oração, voltar para a direção de Deus, porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. E se a palavra de Deus passar, Deus não é Deus, Ele é mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não tenho medo de dizer isso, porque entre a teologia de hoje, que contraria a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quero, aleluia, convidar você também a ficar com a palavra de Deus. Não olhe para a Bíblia como um livro contextual. Cuidado com esses ministérios que tem que ter credencial, que tem que ter faculdade, que tem que ter um português bonito. Esse lugar não é para você. Não foi isso que Jesus ensinou. Doutrinas do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso são doutrinas do homem e não doutrinas de Deus. Deus, Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. É o do terninho velho, é o do português maldizido que Deus escolhe, porque Ele é Deus. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, para que Deus venha cuidar desses ministérios que estão se perdendo, que hoje se prega contra os dons do Senhor, que estão perdidos. Deus vai gerar confusão aí. Louvado seja o nome do Senhor. E se não houver mudança, se não houver arrependimento, serão aniquilados. E já que você é doutor, estude e veja o que é aniquilar. Eu sou péssimo em português, eu nem gosto de português. No dia que criar um idioma próprio do Brasil, eu vou dedicar a minha vida, se eu ainda estiver com vida, a aprender. Português eu não quero aprender muito não, pouco que eu sei dá para ir levando. Não é ignorância. Português não é meu, não é nosso. Apesar de sermos descendentes de português, nós precisamos ter o nosso próprio idioma, porque nós somos um próprio país. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que Deus venha nos dar sabedoria, para que Deus venha nos dar conhecimento, para que Deus venha avivar a sua obra no meio desse povo que estão cegos, igual Balaão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus e diante da Tua presença, nós apresentamos, ó Pai, esses ministérios que são formados por doutores. Apresentamos, Senhor, esses doutores que não ouvem mais os Teus servos simples, que não ouvem mais, Senhor, o camponês, que não ouve mais o pescador, que não dão mais ouvidos à Tua palavra. Toma em Tuas mãos, Pai. Continua guardando, livrando
Abre os olhos daqueles que estão cegos, Senhor, que julga a nossa espiritualidade pelo nosso português, que julga a nossa espiritualidade pela nossa maneira de vestir. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas, possa nos alcançar, abrir os olhos, abrir os ouvidos, que o Senhor possa se revelar a eles, que haja arrependimento, que haja convenção, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Senhor, se for da Tua vontade, vai lá, Senhor, e confunde. Se for da Tua vontade, vai lá, Senhor, aleluia, faz a Tua obra no meio deste povo, Senhor. Se for da Tua vontade, aniquila. Eu não estou pedindo para que o Senhor venha aniquilar, mas o Senhor é o dono da obra, o Senhor é quem modela, é quem faz. O propósito é Teu, o tempo é Teu, Senhor. Trabalha no meio de nós, continua nos guardando, nos livrando. Continua nos dando, Senhor, a sensibilidade de entender que o doutor pode ser usado pelo Senhor. De entender, aleluia, que o simples pode ser usado pelo Senhor. Que o Senhor trabalha em parceria com todos e que não pode haver, aleluia, entre nós essa divisão. O Senhor é o Deus que conhece a vida e o coração de cada um. Trabalha, Senhor, com o Teu Espírito Santo na vida daquele que está cego, surdo e mudo. Continua dando sabedoria àquele que está cego, surdo e mudo, Pai. Aviva a Tua obra, renova, transforma, salva, vivifica, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.